Seja bem-vinda, Saber Mais Direito, querido Dalmo, seja bem-vindo. Vamos entrar aí então. Olha aí, ó, Saber Mais Direito, nosso querido Dalmo aí. Que bom que o Dalminho tá aí. Muito obrigada, Dalminho, por chamar seus seguidores. Eu aqui tô com o pessoal do Periscope e aqui eu tô com o pessoal do Instagram. Estou com os dois, né? E aí, gente, como é que vocês estão? Boa noite. Resolvi dar uma entrada aqui rapidamente para conversar um pouquinho com vocês, né? Como é que vocês estão? Tô vendo aí que a Marcele Tupã também tá aí. É isso aí, eu vou começar falando sobre algumas novidades, tá? E aí depois eu vou falar alguma coisa sobre matéria com vocês. E eu vou ficar meio torta, eu não tenho como ficar nos dois lugares no meio, porque eu tô em dois aplicativos, tá certo? E quais são as novidades? As novidades são as seguintes. Primeiro de tudo, eu quero dar parabéns para todos aqueles nossos alunos que foram fazer nosso aulão, né, de véspera lá no Mato Grosso do Sul e que lograram passar na primeira fase, né? Parabéns para vocês que escreveram, né, não só para mim, mas como também para o Saber Mais Direito, para o Tiago, né, para o Lúcio Valente, enfim, para toda a equipe do Saber Mais Direito para falar do aulão, né? Quero dizer para aqueles que porventura não passaram, né, nesse provão, que não desestimule, que continue o quê? O seu caminho, a sua caminhada em busca da sua aprovação. Deixa a pedra no meio do caminho e segue adiante. O que não pode é ficar chorando pelo leite derramado, né? Quem vai fazer a prova do Mato Grosso, né, Dalmo? A gente vai estar lá de novo, o aulão, Operação Delta do Saber Mais Direito, vai estar lá com os mesmos professores, vai estar lá, eu vou estar lá, vai estar lá o Delta Tiago, né? A gente vai ter, quem mais lá? Lúcio Valente, vai ter o Alfama, né? Vamos ter vários professores maravilhosos lá no aulão do Mato Grosso. Então, eu espero vocês lá no aulão do Mato Grosso. A gente também vai estar, né, Dalmo? Fala aí pra gente, a gente também vai estar com a Ana Cristina lá, né? A Ana Cristina também não vai estar lá, Dalminho? Diz aí pra gente. Ah, você vai estar lá, Angélica Siqueira, Angel Siqueira, é Angélica Siqueira, vai estar lá também, né? Que maravilha. Ana Cristina, maravilhosa de processo penal, né? Que as pessoas dizem que eu sou irmã dela, que eu sou parecida com ela. Será que eu sou? Né? Então, a Ana Cristina vai estar lá em processo penal também com a gente. Então, quem é do Mato Grosso, mesmo que não vá fazer a prova de Delta do Mato Grosso, eu acho que vale a pena você passar um dia diferente conosco lá, assistindo então as dicas que vão ficar na sua memória de curto prazo, e pode ser que essas dicas caiam na sua prova e vocês vão ter aquela sensação que muitos alunos tiveram na última prova do Mato Grosso do Sul, que falaram: professora, eu ouvia você falando no meu ouvido quando caiu a questão que você deu no aulão. Não é isso, gente? Então, esse é o primeiro assunto que eu queria falar com vocês, do aulão do Mato Grosso. Quem é de Mato Grosso, quem é de cidade próxima do Mato Grosso, que se quiser ir lá, né, para assistir o aulão, vale a pena, mesmo que não vá fazer a prova de delegado do Mato Grosso. Agora, você que vai fazer a prova do Mato Grosso, de delegado do Mato Grosso, aí você tem que ir mesmo pro aulão do Saber Mais Direito. Aí você não pode perder de forma alguma, não é isso? Agora, a segunda coisa que eu quero falar para vocês é o que tá rolando aí no Instagram, né? Vocês que me acompanham o Delta Tiago, acompanham o Lúcio Valente, acompanham o professor Eduardo Fontes, né? Acompanham o Rogério Sanches, acompanham o Renato Saraiva, né? Que é o que? A grande turma de Delta que está sendo formada pelo CERS, né? Então a gente vai ter lá uma equipe super legal, a Ana Cristina também, vamos ter também Cristiano
lá com a gente também. E aí a gente vai ter uma super turma de Delta para preparar as pessoas para o concurso de delegado. Então isso ainda tá para sair, mas vocês já devem estar acompanhando aí nas redes sociais. E assim, é uma equipe que está muito unida, está muito feliz. E então essa era a segunda coisa que eu queria falar com vocês, tá certo? E a terceira coisa é que eu tô aqui mortinha, né? Porque eu acordei essa manhã, às 2 horas da manhã, porque eu tive que participar de uma mega operação policial que teve aqui no Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês ouviram falar, né? Prenderam várias pessoas, eu participei dessa operação policial. Tô aqui mortinha, mas eu falei, deixei os meus queridos e maravilhosos, né? Lá do Instagram, principalmente, dos meus momentos dicas. Então hoje eu vou dormir um pouquinho mais tarde, não importa, mas eu vou entrar no Instagram para conversar um pouquinho e falar um pouquinho de dicas, né? E como tem muita gente me escrevendo no direct, falando sobre essas novas súmulas, né, que saíram aí do STJ, súmulas essas que eu não posso nem sequer dar o número das súmulas, porque elas ainda não foram numeradas, tá certo? Pedindo, professora, fala alguma coisa aí sobre as súmulas e tal, né? Na verdade, tem muita gente me pedindo para falar mais sobre o princípio da insignificância em si, do que sobre a questão das súmulas, né, do STJ. Mas, enfim, se você quer ter acesso a essas súmulas do STJ, vale a pena você, então, ir lá no site, né, do Conjur, que é www.conjur.com.br. Você vai lá no site do Conjur e lá você vai ter todas as súmulas, não só aquelas que são, né, do meu interesse são só as súmulas de direito penal, mas você também vai ter as outras súmulas, né? A súmula de direito público também, que foi aprovada, tá? E a primeira súmula que eu queria comentar com vocês foi a súmula exatamente que eu coloquei lá no meu Instagram, e o gatinho já tá vindo pra cá, pra perturbar a gente, né? Foi a súmula que eu botei lá no meu Instagram. Professora, qual foi a súmula? Eu ainda não olhei lá o seu Instagram, então depois você corre lá no meu Instagram e curte o post que eu botei das súmulas, né? Tá dizendo o seguinte, que é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Então tá dizendo essa primeira súmula aqui que é inaplicável o princípio da insignificância, né? E depois direito administrativo, né? Que é, professora? Qual o melhor canal para súmulas por matéria? Eu acho que o melhor canal para súmulas de matéria é o próprio STJ, gente. O STJ, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. O STJ, se você colocar aqui no site do STJ, você vai encontrar o seguinte, vamos lá, site do STJ, né? Beleza? Site do STJ. Aí ele botou aqui o rabo, ó, vai botar de novo. Sai, gatinho, sai, gatinho. Aí aqui, ó, aí tem assim, aqui na parte de cima tem assim, jurisprudência. Eu vou clicar em jurisprudência. Aí vai aparecer assim, jurisprudência, vai aparecer aqui, ó, aumentei bem, ó, vai aparecer assim no cantinho, o que vai aparecer no cantinho? Ih, eu apertei o botão errado. Jurisprudência, e vai aparecer no cantinho o que? Súmulas, tá vendo? Súmulas aqui, ó. Aí você vai e tem assim, ó, súmulas anotadas. Aí você aperta súmulas anotadas. Olha só o que tem aqui. Primeiro pro pessoal do Periscope. Olha o que tem aqui. Por matéria. Olha aqui, pessoal do Instagram. Por matéria, você vai ter as súmulas. Então você vai apertar, por exemplo, em direito penal. Aí eu vou apertar em direito penal. Olha que legal. Aí eu aperto em direito penal, a internet tá meio lenta, né? Aí tem assim, direito penal, aí tem aplicação da lei penal, corrupção de menores,
crime impossível, das penas. Então você vai ter toda a classificação daquelas súmulas. Então eu acho assim que é muito válido o site do próprio STJ para você encontrar isso. E você também pode, veja bem, jurisprudência, súmulas anotadas, você tem inteiro teor das súmulas também. O inteiro teor das súmulas, se você colocar inteiro teor das súmulas, também é muito interessante, por quê? Porque esse inteiro teor das súmulas, ele vai te trazer todos os HCs, todos os julgados, os recursos especiais, enfim, todos aqueles julgados que embasaram a criação daquela súmula. Então você vai compreender o quê? Você vai compreender exatamente o teor da súmula. Então o direito administrativo que perguntou aí, peraí. Gabriel Habib, meu querido, um super beijo pra você, tá bom? Tô muito feliz que você tá aqui na minha live, gente. É óbvio que eu não preciso fazer de forma alguma apresentações, porque todo mundo sabe quem é o professor Gabriel Habib, né? Ah, sempre aprendendo comigo, até parece, né, Gabriel Habib? Pois é. Então um super beijo pra você. E diz aí, Gabriel, você não concorda com isso? Isso que eu tô falando sobre as súmulas, que o site da STJ, ele é ótimo para você ter as súmulas, ele é ótimo para você ver as súmulas. Aí você encontra o inteiro teor das súmulas. Então, respondi para o direito administrativo. Sempre assiste e aprende. Tá bom. Então, vamos lá, gente. Então, voltando aqui, né? Teve lá dizendo, é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticadas contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Por que será que é inaplicável o princípio da insignificância no âmbito das relações domésticas? Hein, gente? O que vocês acham? Por que vocês acham que não pode aplicar? Né? Porque, gente, você vai observar bem que existe uma relevância desse bem jurídico tutelado aí nesses crimes e contravenções penais em detrimento da mulher em situação das relações domésticas, né? Existe o quê? Existe uma relevante lesão ou perigo de lesão a esse bem jurídico tutelado que você vai encontrar lá nos crimes e nas contravenções penais, né, praticados com violência doméstica familiar contra a mulher. Então, se há uma relevância, né, eu não tenho como aplicar então o princípio da insignificância, né? E a gente sabe que o princípio da insignificância, se a gente não sabe, a gente vai aprender agora, né, isso aqui. O princípio da insignificância, ele exclui a chamada tipicidade material, não é isso? Então, se há o princípio da insignificância, se eu constato que efetivamente é caso de aplicação do princípio da insignificância, eu vou excluir a chamada tipicidade material, né? E se eu não tenho a tipicidade material, eu vou excluir, né, o próprio fato típico, que é um dos elementos do crime ou um dos elementos da contravenção penal. O fato típico é um dos elementos da infração penal. Beleza, gente? E aí você vai me perguntar, professora, mas eu tô com uma dúvida. Eu não entendo muito bem essa questão da tipicidade material, né? Essa questão da tipicidade formal. Será que tem como me explicar um pouquinho melhor isso? Eu tô até aqui pegando uns apontamentos para deixar bem claro para vocês, tá? O seguinte, na verdade, hoje o entendimento é que a nossa tipicidade, ela não é formada somente pela tipicidade formal, mas também pela tipicidade material, né? A doutrina tradicional é que dizia que a tipicidade era igual à tipicidade formal. E o que é tipicidade formal?
né? Vamos então por partes, beleza? O que é tipicidade formal? A tipicidade formal é exatamente a adequação do fato, né, ao tipo penal. É exatamente eu ter a subsunção do fato à norma. Isso é o que? Tipicidade formal. Tipicidade formal. Só que hoje o entendimento é que não basta a tipicidade formal. Eu também tenho que ter o quê? A tipicidade material. E a tipicidade material é exatamente essa situação do princípio da insignificância. É o relevante, né? É aquela relevância que você tem, a tutela do bem jurídico, né? Que fica a perigo de lesão ou sofre alguma lesão. Então, a relevante lesão ou perigo de lesão aos bens jurídicos tutelados mais importantes do direito, obviamente, porque a gente tem que lembrar, não é isso? Nesse momento que a gente fala de princípio da insignificância, a gente tem que lembrar da fragmentariedade, né? A gente tem que lembrar da subsidiariedade, que são elementos aí que o direito penal, são princípios que o direito penal ele adota, não é isso? Então, somente para aquilo que tenha efetiva relevância. Bem, eu não estou vendo a cara de ninguém, eu vou fingir que eu estou vendo a cara de alguém. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Black. O Black que está falando aí do Rogério Greco. Vou pegar aí o Black e vou falar, então Black, vamos lá. Black, você compreendeu o seguinte? Vamos lá relembrar para quem, por um acaso, está entrando agora, para quem não pegou, vou repetir tudo de novo. Então vamos lá. Repetir é bom, porque entra na cabeça. Pega o seu lápis, pega o seu caderno, olha, eu sempre digo isso e não canso de repetir. Quando você for assistir um Periscope, quando você for assistir um Instagram, um Stories, gente, pega um lápis e um papel e anota. Ah, mas aí fala rápido e eu não consigo anotar tudo. Anota o que você conseguir anotar e depois você volta no mesmo dia, imediatamente, não deixa para o dia seguinte não. E você já faz as anotações daquilo que você acha mais importante. E você faz as anotações aonde, né? Isso aí é método de estudo, hein, gente? Eu digo assim com Dalma, é um método Glioche, né, de estudo. Você tem que fazer uma anotação num lugar que não seja um local solto, um papel qualquer, que você vai perder esse papel, pelo amor de Deus. Gente, tudo aquilo que você aprende, você tem que pegar e guardar muito bem guardado. Então você vai pegar aquele seu material de estudo de direito penal. E a professora Angélica está falando de direito penal, está falando de princípio da insignificância, falou da Lei Maria da Penha. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o seu material que fala de princípio da insignificância. Qual é o seu material? Eu não sei qual é o seu material. Você vai pegar, de repente, o seu livro é do Rogério Sanches, meu queridinho, né? De repente, o seu livro é de quem? É do Rogério Greco, também, outro querido, né? Ou então, o seu livro é o livro, por exemplo, do César Roberto Bittencourt. Ah, não, professor, eu não estudo pelo livro. Eu fiz as aulas do CERS e aí eu tenho todas as aulas do Rogério Sanches anotadas. Então, você vai pegar esse seu material. Ah, não, eu tenho um manual caseiro, né? E aí o manual caseiro meu que eu tenho, com tudo, então você vai pegar esse material. Você está assistindo o Periscope? Você está assistindo o Instagram? Você vai pegar esse seu material. E o que eu estou dizendo, você vai anotar no seu material. Se o seu material já tratar daquilo, beleza, você vai acompanhar. Se o seu material não tratar daquilo, beleza, eu vou acrescentar aquilo no meu material. E o meu material vai cada vez ficar mais completo. Então, por exemplo, essa súmula que você está ouvindo falar, essa súmula que eu comentei com vocês, não é para pegar essa súmula e, legal, saiu uma súmula nova e achar que só guarda na cabeça, não. Você tem que anotar isso em algum lugar, né? Então, depois de falar pra caramba,
Eu falo muito, gente. Eu adoro método de estudo, então eu falo pra caramba. Ai, vamos lá. Então, tipicidade. Olha, Black, Paloma, tá voltando aqui. Então, vamos lá. A doutrina, vamos lá, tradicional, a doutrina tradicional, ela dizia que a tipicidade, tá certo? Era a tipicidade formal. Doutrina tradicional. O que é tipicidade? Tipicidade é tipicidade formal. Tá ótimo, mas o que é tipicidade formal? É a adequação do fato à norma. É a subsunção do fato à norma. Eu não tenho fato? Eu não tenho tipo penal que fala sobre aquilo? Quando eu adequo esse fato a essa norma, eu tenho a chamada tipicidade formal. Beleza? Hoje o entendimento que prevalece é que a tipicidade não é formada tão somente pela tipicidade formal. A tipicidade, ela também é formada pela tipicidade material. Então, a tipicidade hoje, que é um dos elementos do fato típico, beleza? A tipicidade, que é um dos elementos do fato típico, ela é igual, anota aí, tipicidade é igual a tipicidade formal, que eu já sei o que é, que é o que é? É a adequação do fato à norma, adequou o fato à norma, mais tipicidade material, beleza? Aí você tem que saber o que é tipicidade material. A tipicidade material é quando eu tenho que verificar se aquilo tem relevância, tá certo? Se existe relevância no bem jurídico tutelado. Eu tenho que ver se é relevante a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. E isso é exatamente o que? O princípio da insignificância. Por isso que a gente diz que o princípio da insignificância, ele exclui o fato típico. Por que o princípio da insignificância exclui o fato típico? Porque o fato típico, ele é formado por alguns elementos. Quais são os elementos do fato típico? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Vou repetir. Quais são os elementos do fato típico? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Tipicidade é um dos elementos do fato típico. Se eu não tiver a tipicidade material, eu não tenho um dos elementos do fato típico, eu não tenho o fato típico, eu não tenho o crime. Compreenderam? É simples, é simples. Todo mundo compreendeu? Deixa eu ver aqui o pessoal, porque o pessoal do Periscope, né? Eu não tô vendo comentar muita coisa, mas eu tô vendo que tem um pessoal aí no Periscope. Não precisa comentar, não. Não me importo que bote... Beleza. Eu não me importo que não bote coração. Eu quero que vocês anotem e aprendam. Não precisa botar coração, não precisa botar nada. O que eu quero é que vocês aprendam. Tá certo? Gostou, Gabri? Não, Gabri não. Gebrizola? Será que é isso? Gabrizola? Gebrizola, eu acho que é isso. Eu não acredito! Ai, eu não acredito, gente. Eu sou muito boba, mas Rogério Sanches está presente na minha live. Eu tô até assim suando, gente. Olha, Rogério Sanches está presente na minha live. Um super beijo. Rogério, me diz uma coisa, eu expliquei direitinho? Eu sei que assim, você explica muito melhor, né? Mas eu expliquei direitinho para os alunos? Você chegou a ver o que eu expliquei? Ah, tô super... Gente, o Rogério Sanches está lá no Instagram. Quem é do Periscope? O Rogério Sanches está lá no Instagram. Aprendendo muito. Até parece, né, que tá aprendendo muito. Eu é que aprendo com você, não é isso? Gente, eu já disse, né? Sou super fã do Rogério Sanches. Quem não é fã do Rogério Sanches,
Quem não é fã dele, não é isso? Então, olha, eu tô muito feliz que você tá na minha live, tô mais feliz ainda porque eu vi, porque eu sou meio ceguinha e às vezes eu não vejo as pessoas escrevendo. Então eu quero homenageá-lo aqui e dizer que eu tô muito feliz que você tá aqui na minha live. Beleza? Viram, gente? E, obviamente, todo mundo aí já tem o Rogério Sanches no Instagram, né? Mas quem não tem o Rogério Sanches no Instagram, por favor, coloque o Rogério Sanches no Instagram. E coloque mais uma pessoa. Quem mais que tem que colocar no Instagram? A Sofia. Eu quero saber agora quem é que conhece a Sofia. A Sofia é a filha do Rogério Sanches. A delegata mais querida do Brasil, porque ela vai fazer concurso para delegado, não é isso? Então vocês têm que seguir também a Sofia, né? E qual é o Instagram da Sofia? É @Sofia com PH, sendo Sofia. Olha outra pessoa que tá aí. Ai, gente, desculpa. Mas olha outra pessoa que tá aí. Sabe quem tá aí também? O meu queridíssimo Cristiano Sobral. Cristiano Sobral, obviamente, todo mundo sabe que é o Cristiano Sobral, o super, o mega, o que gabaritou as provas, a prova lá de Delta, Mato Grosso do Sul. Ele deu todas as questões. Ele simplesmente chegou, ele tinha 40 minutos para falar. Aí ele falou 40 minutos. Simplesmente tudo que ele falou caiu na prova do Mato Grosso do Sul. Querido, né? Cristiano Sobral, professor de Direito Civil. Estou muito feliz também que você está aqui na minha live. Um super beijo para vocês, né? Muito obrigada, tá bom? E muito obrigada a todo mundo, né? A Paloma, a Leiloca que tá aí também, não é isso? O Punis também tá aí, acabei de ver, o Punis também tá aí, não é isso? Tá aí também. Eu quero dizer que eu posso não ter falado o nome de todo mundo, mas todo mundo mora no meu coração. Tá bom, gente? Todo mundo mora aí no meu coração. Cristiano Sobral, um super beijo. Cristiano Sobral também tem uma filha que é uma gracinha. Ela canta parabéns, a gente fala assim, canta parabéns, Maricota. E ela bate palminha, uma gracinha. Linda. Não é isso, gente? Olha aí o Saber Mais Direito, Sofia está assistindo. Sofia está assistindo, gente, olha só, a minha grande emoção vai ser conhecer Sofia, né, Sofia? Então agora eu vou falar pra você. E, gente, desculpa eu ser tiete, mas não tem como eu não ser tiete da Sofia. Sofia, eu sou doida pra te conhecer, pra apertar sua bochecha e para dizer para você que você é a coisa mais linda do mundo, que você sabe tudo de direito penal e que você vai longe, você vai passar rápido na sua prova, porque você está aprendendo tudo direitinho. Quem não segue o Instagram da Sofia tem que seguir. Ela ensina a diferença de injúria, difamação, calúnia. Ela fala até do Jacobs. Vocês sabiam que ela fala até do Jacobs? Ela fala sobre todos os assuntos. É muito legal, você não pode perder. Então, aí, a Sofia. Um super beijo pra você, Sofia. Então, vamos voltar aqui à matéria? Desculpa, gente. Cheitei demais, né? Mas agora vamos voltar aqui à matéria, né? Então, vamos juntos, né? Então, todo mundo entendeu a questão do princípio da insignificância? Todo mundo entendeu, então, que o crime, vamos dizer assim, as infrações penais são formados por quê? Fato típico, ilicitude e culpabilidade. Quais são os elementos, então, do fato típico? Para você que não anotou, vamos anotar agora. Quais são os elementos do fato típico? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Eu estou falando sobre o que? Tipicidade, né? E eu disse o quê? Que lá no passado, tipicidade, doutrina tradicional, era igual tipicidade formal. Ponto. O que é tipicidade formal? Repetindo mais uma vez, seria a adequação do fato à norma. Eu tenho a norma, eu tenho o fato. Quando há subsunção do fato à norma, aqui ó, eu tenho a tipicidade formal. Hoje a gente entende que a tipicidade não é formada somente pela tipicidade formal.
Hoje a tipicidade, ela é tipicidade formal, mais tipicidade material, tá certo? E aí, além de eu ter que ter a tipicidade formal, ou seja, a subsunção do fato à norma, se encaixou perfeitamente o fato à norma, eu também tenho que ter a tipicidade material. E a tipicidade material seria exatamente o quê? Aquela relevância na lesão ou perigo de lesão àqueles bens jurídicos tutelados pelo direito. Lembrando que o direito penal, ele é sempre subsidiário, ele tem a fragmentariedade, não é isso? Porque você tem o quê? A chamada intervenção mínima no direito penal. Então, quando eu falo em tipicidade material, eu ligo imediatamente a chamado princípio da insignificância. Se está presente o princípio da insignificância, então, vai excluir o quê? Vai excluir a tipicidade material. Só que como hoje tipicidade é tipicidade formal, mas tipicidade material, se eu não tiver a tipicidade material, eu não tenho tipicidade. Se eu não tenho tipicidade, eu não tenho um dos elementos do fato típico. Se eu não tenho um dos elementos do fato típico, eu vou excluir o fato típico e eu não vou poder dizer que existe crime ou contravenção penal. Beleza, gente? Então, para aquelas pessoas que me pediram muito para falar sobre essa questão do princípio da insignificância, é isso. E, olha o que a Milinha falou aí. Aí a Milinha veio falar, professora, mas e a tipicidade conglobante? Aí ela tá querendo me pegar aqui no meio da minha live, não é isso? E a tipicidade conglobante? Gente, a tipicidade conglobante, ela surge lá, quem traz a tipicidade conglobante é o Zaffaroni, né? E aí, a tipicidade conglobante é o seguinte, o Zaffaroni, ele diz o seguinte, que, então, olha só, tem a doutrina tradicional, só pra gente ajeitar na nossa cabeça, ajeitar aí no caderno, tem a tipicidade, tem a doutrina tradicional, tipicidade é igual a tipicidade formal, tem a doutrina moderna que, né, a gente vê que é mais utilizada, né, que é o quê? Que é tipicidade é igual a tipicidade formal mais tipicidade material, e tem a doutrina do Zaffaroni, que traz a chamada tipicidade conglobante, né? Então, o Zaffaroni, ele diz que para existir tipicidade, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter tipicidade formal, ou seja, isso ninguém nega. Eu tenho que ter subsunção do fato à norma, encaixou, então eu tenho tipicidade formal, adequação do fato à norma, tipicidade formal. Mas aí o Zaffaroni diz, e você também tem que ter a tal chamada tipicidade conglobante. A tipicidade conglobante, né, a gente tem aí alguns livros, inclusive o livro do Rogério, né, Sanches, que traz isso pra gente, né? A tipicidade conglobante, ela seria um somatório da tipicidade material e dos atos antinormativos, tá certo? Então, para eu ter a tipicidade conglobante, eu tenho a tipicidade material, que a gente já sabe o que é tipicidade material. Relevância na lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, lembrando de tudo, da intervenção mínima, da subsidiariedade, né, da fragmentariedade, do direito penal, beleza? E eu tenho que ter os atos antinormativos. O que significa isso? Atos antinormativos. Tem que ser aquela hipótese, eu vou até ler aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tenho aqui anotado aqui, mas se não tiver, vai com as minhas palavras mesmo, né? Vou falar com as minhas palavras mesmo, né? Os atos antinormativos seriam aquelas hipóteses em que eu não tenho uma lei que determina ou incentiva determinado ato, tá certo? Então,
na verdade, a gente vai encontrar o Zaffaroni tirando das excludentes de ilicitude casos que para ele deveriam excluir em verdade o fato típico. Por quê? Porque ele coloca que determinadas situações, né, que seria o exercício regular de um direito, né, o estrito cumprimento do dever legal, ele diz que isso são atos normativos e que então, se não são atos antinormativos, mas eu acho que a explicação ficou meio assim, mas vamos lá, vamos continuar, depois eu repito. Se não são atos antinormativos, então, se são atos normativos, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito, eles, na verdade, como são atos normativos e não antinormativos, eles excluiriam o fato típico. Então, vamos compreender bem isso aí. Eu achei aqui a minha anotação, que é sensacional para vocês. Beleza? Então, vamos anotar todo mundo de novo? Todo mundo vai anotar de novo? Até porque, não sei se o Sancho está me assistindo. E aí, medinho, né? Hashtag medo. Então, vamos lá. Então, vamos lá, gente. Então, o Zaffaroni, ele diz o quê? O Zaffaroni, ele diz que a tipicidade, ela é formada pela tipicidade formal mais tipicidade conglobante. Tipicidade formal, já estamos careca de saber o que é. Subsunção do fato à norma. Beleza. E tipicidade conglobante, anota aí, seria a tipicidade material. Tem que então ter tipicidade material. E tem que ter o quê? Tem que ser um ato, né, antinormativo. Então, o que é um ato antinormativo? É aquele não determinado ou não incentivado por lei. Acabou que eu falei naquela hora exatamente isso. Então, é aquele fato não determinado ou não incentivado por lei. Entenderam? Tá? Se eu tiver esses dois elementos, tipicidade material e atos antinormativos, eu tenho a chamada tipicidade conglobante. Todo mundo entendeu? Então, vamos lá. Quando eu não tenho a tipicidade conglobante? Exemplo, quando o ato, ele não é antinormativo. Em outras palavras, quando o ato, ele é normativo. Entenderam bem? Quando o ato, ele é normativo, eu não tenho tipicidade conglobante. Por que eu não tenho tipicidade conglobante? Porque para ter a tipicidade conglobante, eu tenho que ter a tipicidade material e um ato antinormativo. Exemplo que é dado, né? O exemplo que o Zaffaroni dá é exatamente o estrito cumprimento do dever legal. Quando a pessoa está em estrito cumprimento do dever legal, eu não estou diante de um ato antinormativo. Pelo contrário, eu estou diante de um ato normativo. Ou seja, eu estou diante de um ato que a própria lei, ela prevê aquela possibilidade da pessoa estar em estrito cumprimento do dever legal. Então, para ele, Zaffaroni, como eu estou diante de um ato normativo e não de um ato antinormativo, eu vou excluir o quê? Eu vou excluir a tipicidade. Logo, eu vou excluir o fato típico. Porque para o Zaffaroni, o estrito cumprimento do dever legal, ele não exclui a ilicitude. Ele exclui o fato típico. Putz, boiei. Alguém falou isso?
Não, boa. Ah, beleza. Ai, que bom. Wanderson, que bom. Que bom. Assim, se você tá ouvindo pela primeira vez isso, você tem que ouvir várias vezes, né? E você tem que fazer o fundamental. Qual é o fundamental? Anotar. Anotar. Querem que eu repita? Quer que eu seja chata de novo e repita tudo de novo? Quer que eu fale desde o início? Quer que eu fale desde o início de novo? Então eu vou falar tudo de novo. Vou falar tudo de novo. Quero que você anote. Se você não anotou, você vai anotar agora. Beleza? Tipicidade é um dos elementos do fato típico. Beleza? Por favor, fala. Quer? Sim. Temos que escrever? Tem que escrever. Sim, pode repetir? Posso. De novo. Tudo anotado? Beleza, Moniquinha. Tá tudo anotado? Agora você vai conferir o que você anotou. Vamos lá. Tipicidade é um dos elementos do fato típico. Quais são os elementos do fato típico? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Olha lá, tipicidade. Um dos elementos do fato típico. O fato típico, ele é um dos elementos do crime. Não é isso? Vontade de desenhar aqui para vocês. Pegar uma folha de papel para desenhar para vocês. Deixa eu pegar aqui uma folha de papel que eu tenho, várias folhas de papel aqui. Apesar de que essa folha de papel que meu pai me deu, meu pai adora usar rascunho, né? Então, tudo que ele me dá, aqui ó, é rascunho do outro lado. Aí você não pode aproveitar a folha, você só pode aproveitar a folha de um lado, porque o outro lado tá todo rabiscado. Então, mas eu tenho outro papelzinho aqui, eu acho. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui também, usado dos dois lados. Aqui em casa todo mundo é pelo meio ambiente, né? Todo mundo pelo meio ambiente. Vamos pegar esse outro aqui, ó. Ah, aqui, ó. Arrumei uma folha. Aqui, ó. Arrumei uma folha. Vou desenhar pra vocês, hein? Vou desenhar, vou pegar aqui um lápis, uma caneta rosa, que eu acho que rosa vai ser bom, né? Eu tenho o crime. Vê se todo mundo enxerga. Crime. Todo mundo enxergou, né? Beleza. Quais são os elementos do crime? Eu tenho fato típico, ilicitude e culpabilidade. São os elementos do crime. Aqui para o pessoal do Periscope, aqui para o pessoal do Instagram. Beleza? Aí o fato típico tem alguns elementos. Você pode montar assim. Eu nem gosto de montar assim não, tá, gente? Mas eu gosto de montar em pé. Mas como não vai dar para montar em pé, senão vocês não vão ver, eu vou anotar assim, tá bom? Isso, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Para existir o conceito analítico do crime. Para existir o crime, eu tenho que ter o fato típico, ilícito e culpável. Beleza? Ótimo. O fato típico é formado por alguns elementos. Quais são os elementos do fato típico? Eu não vou botar dessa cor, não. Vou botar de outra cor, porque senão não vai caber tudo que eu quero. Quais são os elementos do fato típico? Conduta, todo mundo anotando aí. Resultado, nexo causal e tipicidade. Ó, tô trazendo para vocês. Olha aqui. Quais são os elementos do fato típico? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Eu tô tratando hoje de quê? Tipicidade. É isso que eu tô tratando, tipicidade. Né? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Aí eu quero hoje tratar de tipicidade, então eu vou botar de abóbora o que eu tô tratando hoje. Hoje, não, abóbora não, porque... Ah, vou botar abóbora assim. Eu tô tratando hoje de... Aqui, o que eu tô tratando? A Mônica sabe que eu adoro canetinha, né, Mônica? Eu tô tratando hoje de quê? Tipicidade. É o que eu tô tratando, tipicidade. Todo mundo hoje vai sair daqui sabendo isso. Tá bem? Beleza?
Tipicidade. Tipicidade, eu tenho quem diz que a tipicidade é tipicidade formal. É a teoria, não, é a corrente tradicional. Diz que a tipicidade é tipicidade formal. Tá vendo aqui? Tipicidade é tipicidade formal. Primeira corrente. Tipicidade é tipicidade formal. Mas, professora, o que é tipicidade formal? Aí não vai dar para escrever aqui, porque o papel é muito pequeno. Se eu tivesse numa sala de aula, daria. Mas aqui não dá. Então, o que é tipicidade formal? Tipicidade formal, vamos lá, é a subsunção do fato aqui, o fato. A norma. Quando um fato ele se adequa a uma norma, eu tenho tipicidade formal. Dá um exemplo, professora. Eu vou na esquina e mato uma pessoa. Pá, 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 pá. Esse fato de eu matar uma pessoa se adequa à norma. Matar alguém. Pum! Tipicidade formal. Adequou imediatamente até. Todo mundo entendeu? Tipicidade formal. Aqui, tipicidade formal. Então, para corrente tradicional, para o entendimento, né, tradicional, eu vou dizer o quê? Que a tipicidade é tipicidade formal. Todo mundo entendeu a doutrina tradicional? Aí eu tenho uma doutrina moderna. Eu vou escrever aqui, você escreve aí, vou puxar uma setinha. É um segundo entendimento que eu vou botar agora aqui, o segundo entendimento. Aqui é a doutrina tradicional, agora a segunda é a moderna. A moderna diz o quê? Todo mundo anotando, né? Isso. É a tipicidade formal mais tipicidade material. Então, a doutrina moderna, ela diz pra gente, tô aqui atrás, ela diz pra gente, a doutrina moderna, a segunda, que para ter tipicidade aqui de amarelinho, tá vendo? Eu tenho que ter o quê? Tipicidade formal mais tipicidade material. Se faltar um desses, eu não tenho tipicidade. Se eu não tenho tipicidade, eu não tenho fato típico. Se eu não tenho fato típico, eu não tenho crime. Então eu tenho que ter tipicidade formal e material. O que é tipicidade formal? Gente, já disse. Subsunção do fato à norma. Eu fui na esquina, matei uma pessoa. Pá, 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 pá. A adequação do fato à norma, eu tenho tipicidade formal. Tá bom, mas não basta ter tipicidade formal. Eu também tenho que ter o quê? Tipicidade material. E o que é a tipicidade material? É a relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, né? Então, por exemplo, eu não sei se vocês viram aí o Delta Thiago, por exemplo, ele aplicou o princípio da insignificância num caso em que o sujeito furtou, né, um pedacinho de carne, né, lá no mercado. Aí o Delta Thiago colocou o princípio da insignificância. Quando ele coloca o princípio da insignificância, é porque ele está dizendo que não existe o quê? Não existe ali uma relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, naquele caso, o patrimônio. Por quê? Porque aquilo ali seria de um valor muito baixo, levando em consideração para o mercado, né? O mercado, ele tem muito dinheiro, muitas mercadorias. Aquilo ali seria para o mercado algo que não teria um relevante lesão ou perigo de lesão ao patrimônio. Então, aliado, obviamente,
a questão da subsidiariedade, da fragmentariedade, aliada à intervenção mínima, né? Eu vou dizer que o princípio da insignificância, ele exclui o quê? Ele exclui a tipicidade material. Olha aqui, ó, gente, vê se você compreende. Se o princípio da insignificância, ele exclui a tipicidade material, não existe tipicidade. Por quê? Porque para a segunda corrente, que é essa que a gente está analisando, para que exista tipicidade, eu tenho que ter tipicidade formal e material. Se eu não tenho a material, eu não tenho tipicidade. Se eu não tenho tipicidade, eu não tenho fato típico, eu não tenho crime. Então, se o princípio da insignificância exclui a tipicidade material, está excluindo a própria tipicidade. Um dos elementos do fato típico está excluindo o próprio crime. Eu vou dizer que não tem crime nesse caso. Todo mundo entendeu? Aí, a Paloma, acho que é a Paloma que falou, hein? Paloma. Falou, professora, mas e a tipicidade conglobante? Né? Aí a Paloma veio falar da tipicidade conglobante, né? Então a tipicidade conglobante é a terceira corrente que eu vou colocar aqui. E essa terceira corrente é de quem? É do Zaffaroni. É do Zaffaroni. Então eu vou escrever aqui. A terceira corrente, que é do Zaffaroni, diz que para existir aqui de abobrinha tipicidade, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter tipicidade formal, isso ninguém nega, mas a chamada tipicidade conglobante. Eu vou anotar aqui, ó, tipicidade conglobante. Ih, aqui escrevi errado, conglobante. Tipicidade conglobante. Então, o Zaffaroni, que adota a terceira corrente, tá vendo aqui? Ele tá dizendo o quê? Esse abobrinha aqui, isso aí. Tipicidade pro Zaffaroni é o quê? É tipicidade formal mais tipicidade conglobante. Entenderam bem? Quem quer dar print aí, pode dar print nisso, para poder você ver. Entendeu? Tipicidade. Ó, vou botar até pro alto assim, para poder a pessoa poder tirar o print se quiser. Tá bom? Beleza? Aí olha aqui, ó, vou continuar, hein? Posso continuar? Tá bom, professora, mas o que é tipicidade conglobante? Né? Então vamos anotar aí. Aí como aqui tá pequeno, não tem aquele meu quadro enorme para escrever, o que é tipicidade conglobante? Eu vou puxar uma setinha. Aí eu vou botar de outra cor. Eu vou pegar e botar depois de verde, tá? Tipicidade conglobante. Tipicidade conglobante, botei de verde. Tá vendo? Tipicidade conglobante. Aí, tipicidade conglobante é formada pelo quê? Para existir tipicidade conglobante, para o Zaffaroni, eu tenho que ter o quê? Aí, duas coisas. O que eu tenho que ter? Anota aí. Então, você faz umas chaves. O meu vai ficar feio. Porque o meu... Ah, eu posso botar para baixo também, né? Também posso colocar para baixo. Posso aumentar e botar para baixo, né? Vou botar aqui para baixo. Pronto. Tipicidade conglobante é o quê? É tipicidade material mais atos antinormativos. Então, a tipicidade conglobante para o Zaffaroni faz parte da tipicidade. Para o Zaffaroni, para existir tipicidade, eu tenho que ter tipicidade formal mais tipicidade conglobante. E quais são os elementos aqui dessa tipicidade conglobante? É a tipicidade material mais os atos antinormativos. Vou botar de verde. Eu adoro cor. Atos antinormativos. Beleza? O que é tipicidade material? Ai, a gente já viu o que é tipicidade material. O que é tipicidade material?
que é um dos elementos da tipicidade conglobante. Qual é? A tipicidade material, relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Beleza? Tá bom. Mas eu também tenho que ter o que? Atos antinormativos. Tá aí, atos antinormativos. O que são os atos antinormativos? Né? Então, tipicidade material mais atos antinormativos. O que são atos antinormativos? São os atos não determinados. Todo mundo tá anotando? Tô ditando, hein? Atos não determinados ou não incentivados por lei. Eles não podem, então, ser determinados ou incentivados por lei. Porque se eles forem atos determinados ou incentivados por lei, aí o ato não é antinormativo, o ato é normativo. Exemplo de atos normativos no nosso direito penal, né? De atos que seriam normativos no nosso direito penal. Eu posso dar o exemplo do estrito cumprimento do dever legal. Para o Zaffaroni, o estrito cumprimento do dever legal não é um ato antinormativo. Por que não é um ato antinormativo? Porque para ser um ato antinormativo, ele não pode ser incentivado ou determinado pela lei. E o estrito cumprimento do dever legal é um ato incentivado e determinado pela lei. Entenderam? Então é um ato normativo. Todo mundo entendeu? Então, o que vai acontecer? Para o Zaffaroni. Nesse caso, como não existe um ato antinormativo, quando a pessoa pratica um ato no estrito cumprimento do dever legal, isso vai excluir o quê? A tipicidade conglobante. Porque o ato não é antinormativo, o ato é normativo. Então, não tem esse elemento. Se não tem esse elemento, não tem tipicidade conglobante. Se não tem tipicidade conglobante, não tem tipicidade. Se não tem tipicidade, exclui o fato típico. Então, se a pessoa praticar uma conduta, tá bom? No estrito cumprimento do dever legal, para o Zaffaroni, exclui o fato típico. Porque exclui a tipicidade conglobante, que faz parte do elemento da tipicidade, logo exclui o fato típico. Só que para a maioria não. Para a maioria não. E a gente está dizendo que vai acabar a minha live, que a minha live está com muito tempo. Tem 1h37 para terminar minha live. 1h37 segundos para terminar minha live. Vamos lá. Por quê? Ai, fico até nervosa. Pra gente, o estrito cumprimento do dever legal exclui o quê? A ilicitude. A ilicitude, né? A ilicitude, quais são os elementos que excluem a ilicitude? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito e estrito cumprimento do dever legal. Pra gente, pra maioria da doutrina, né, que não vai adotar o Zaffaroni, vai dizer o quê? Que o estrito cumprimento do dever legal, ele exclui o quê? A ilicitude. E para o Zaffaroni, o estrito cumprimento do dever legal, ele exclui o quê? A tipicidade conglobante. Logo, exclui a tipicidade, logo exclui o fato típico. Super beijo para vocês. Era isso que eu tinha para falar. Espero que todo mundo tenha anotado. Espero que vocês tenham gostado. Falei sobre princípio da insignificância, falei sobre tipicidade material, falei sobre tipicidade formal, falei sobre tipicidade conglobante. Amo vocês. Um super beijo. Indiquem essa live para os seus amigos, para que eles também assistam e aprendam. Beleza, gente? Beijão. Vou primeiro terminar aqui o Instagram.
encerrar